Bom dia, estamos de volta com mais uma edição do Acontece Agora, trazendo notícias importantes do Brasil e do mundo dessa terça-feira para você. O dólar opera em forte alta nesta terça-feira, acima de R$ 5,80. Ontem ele estava em R$ 5,77, repercutindo a decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. Ele anulou todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal no Paraná. Elas estão relacionadas às investigações da Operação Lava Jato. Uma pesquisa de expectativa de emprego do Manpower Group mostra que 69% dos empregadores não pretendem fazer alterações no quadro de funcionários, enquanto 21% têm a intenção de contratar e 8% esperam reduzir as equipes no segundo trimestre. Foram 652 entrevistados entre os dias 6 e 26 de janeiro, antes do aperto das medidas de restrição em todo o país neste mês por causa do agravamento da pandemia. O indicador de expectativas de contratação no Brasil para o segundo trimestre é de 9%, 1 ponto percentual abaixo em relação ao primeiro trimestre e 4 pontos percentuais a menos em relação ao segundo trimestre de 2020. Apesar da queda no índice de intenção de contratação, o resultado coloca o Brasil com as melhores perspectivas entre os países das Américas, atrás apenas dos Estados Unidos, que registraram um índice de 18%. Ainda segundo a pesquisa, 24% dos empregadores acreditam que os níveis de contratação pré-pandemia podem retornar até o fim de 2021, enquanto para 39% não deve haver mudança nas intenções. Já 4% dos entrevistados têm a perspectiva de que os níveis de contratação nunca retomem os índices anteriores à pandemia. No Brasil, nas últimas 24 horas, o país registrou mais 987 mortes por Covid-19. Atualmente, o Brasil é o 25º no ranking de países com mais mortes por milhão de habitantes. A informação é do levantamento All Road in Data. E no total, 11 milhões e 51 mil brasileiros já foram contaminados pelo vírus. A Fundação Oswaldo Cruz anunciou ontem o começo da produção em escala industrial da vacina Oxford AstraZeneca contra a Covid. De acordo com a instituição, serão até 600 mil doses diárias. A expectativa da Fiocruz é de que 3,8 milhões de vacinas feitas no Brasil com a matéria-prima da China sejam entregues ao Programa Nacional de Imunização nos dias 23 e 24 deste mês. O Ministério da Saúde e as secretarias estaduais informaram que foram vacinados mais de 8 milhões e 504 mil brasileiros. Isso equivale a 4,02% da população, enquanto mais de 2 milhões e 852 mil pessoas já receberam a segunda dose do imunizante. E vamos mostrar agora os dados do coronavírus no mundo todo. O levantamento é da Universidade Johns Hopkins. 117 milhões 164 mil casos já foram confirmados desde o início da pandemia. E 2 milhões e 600 mil pessoas morreram em consequência das complicações provocadas pela doença. Com 1/3 da população vacinada, a Inglaterra e o restante do Reino Unido começam a reabrir alguns serviços e atividades depois de semanas de lockdown. A média móvel de mortes caiu 80% desde janeiro. Os estudantes ingleses voltaram às aulas nesta segunda-feira, como parte do levantamento gradual das restrições impostas em janeiro para combater a pandemia de Covid-19. Este último confinamento, o terceiro, tinha como objetivo interromper a propagação de uma variante do coronavírus mais contagiosa, detectada em Kent. Desde então, os alunos da Inglaterra tiveram que acompanhar as aulas de casa, embora os filhos dos trabalhadores considerados essenciais pudessem frequentar a escola. No entanto, diante da queda de contágios das internações nos hospitais, o primeiro-ministro Boris Johnson autorizou no final de fevereiro a reabertura das escolas. Com mais de 124 mil mortes, o Reino Unido é o país europeu mais afetado pela pandemia de Covid-19. Graças a uma ampla campanha de vacinação com a qual 22 milhões de pessoas já receberam pelo menos uma primeira dose do imunizante, o governo suavizou as restrições relacionadas à vida social e permitiu reuniões de 2 pessoas em áreas externas. Cerca de 8 milhões de pessoas já foram imunizadas aqui no Brasil e mais de 2 milhões já receberam a segunda dose. Mas estar vacinado não significa estar imunizado. Por isso, ainda é importante o uso de máscaras e, principalmente, o distanciamento social.
As vacinas são fundamentais para controlar o avanço da pandemia. Milhões de brasileiros já receberam a primeira e a segunda dose. Mas a imunidade não começa imediatamente após a vacinação. Segundo especialistas, a resposta imune adquirida é desenvolvida pelo corpo após entrar em contato com um patógeno. Quando você recebe um imunizante, você vai fazer com que todo o seu sistema imune dê uma resposta, que é a produção de anticorpos, produção de células de memória, tudo isso. Isso daqui demora para essa vacina que nós estamos vendo, por exemplo, para o Coronavac, até de 2 a 3 semanas. Então, quer dizer que quando você é vacinado, você pode ficar doente no dia seguinte, depois de uma semana, pode passar essa doença para todos. Por quê? Porque você não está ainda imunizado. Então, você tem que sempre que dar um tempo, é o que nós chamamos de janela imunológica. É o tempo que o seu organismo tem para responder e te produzir uma imunização contra aquele imunizante que você tomou. A primeira dose, você tem uma certa imunidade, mas é muito pequena. Muito pequena. Não chega até, por caso do Coronavac, que é aquele 50% que é falado. Você vai ter 50% a partir da segunda dose. Então, para efeito correto, realmente, vamos partir do princípio que, olha só, primeira dose, você espera até 21 dias, não 3 semanas. Toma a segunda dose, espera mais 3 semanas para a resposta. Então, a contar da primeira dose, sendo que você vai tomar a segunda dose, você teria 6 semanas, que é 1 mês e meio, para você estar imunizado. Desde que você, claro, tome a segunda dose. Segundo um anúncio feito pelo Ministério da Saúde, o Brasil terá capacidade de vacinar 1 milhão de pessoas por dia. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil terá um adicional de 14 milhões de doses da vacina Pfizer-BioNTech, suficientes para imunizar 7,5 milhões de pessoas entre maio e junho. O cronograma do Ministério da Saúde prevê para março 30 milhões de doses. Mas temos mais 25 milhões até o final de março, vindas do Butantan, 3 milhões e 800 que vem da Fiocruz AstraZeneca e mais 3 milhões que vem da Covax, também AstraZeneca, que serão produzidas na Coreia do Sul. E no mês seguinte, ou seja, no próximo mês de abril, nós temos a previsão de 42 milhões de doses, sem contar aí aquelas que ainda não estão aprovadas, que é o caso da Sputnik e da Bharat BioNTech. Sem essas, nós temos 42 milhões prevista para abril. Ou seja, a partir de agora, o Brasil nos próximos 60 dias vacinará 1 milhão de doses, tem disponibilidade para vacinar 1 milhão de doses. E a partir de maio, que passam a ser no mínimo de 1,5 milhão de doses garantidas. E como a vacina ainda vai demorar alguns meses para chegar a toda a população, os cuidados ainda precisam ser mantidos, como o uso de máscaras e principalmente o distanciamento social. Se nós conseguíssemos, olha só, se nós conseguíssemos vacinar todo mundo hoje, vamos vacinar toda a população brasileira hoje, né? Nós ainda assim, nós teríamos cerca de 1 mês e meio ainda com essas quase 2.000 mortes por dia. Doutor Bactéria, por isso então a orientação para a gente continuar tomando os cuidados, mesmo com a vacinação? Mesmo após a vacinação, ainda temos que usar máscara, manter distanciamento, que ainda existe um risco ainda. Quer dizer, aí tem uma interpretação totalmente errada. Quer dizer então que a vacina não faz efeito. Olha a diferença, o erro da interpretação. Não é? Ela quis dizer justamente que existe essa janela imunológica. É importante ficar atento aí aos prazos. Essa edição fica por aqui, você confere mais informações à 1 da tarde com Renato Diniz. Muito obrigada pela companhia, um ótimo dia para você e até amanhã.